Vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. Nosso convidado de hoje, deputado federal subtenente Gonzaga, do PDT. Deputado, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Café com Política. Bom dia, Rodrigo, eu que agradeço essa oportunidade de falarmos aqui da Previdência dos Militares. Pois é, deputado, esse é o nosso foco. Na semana passada a gente já abordou esse assunto e a gente volta a falar a respeito disso no Café com Política de hoje. Eu queria, pra gente começar esse bate-papo, saber como é que o senhor recebeu essa proposta apresentada pelo governo federal. Há quem diga que foi branda com os militares. O senhor concorda? Olha, Rodrigo, na verdade, o que os militares federais estão buscando há vários anos é uma reestruturação da carreira. No plano federal, as carreiras chamadas de carreiras jurídicas, tá? Elas tiveram uma valorização salarial, uma valorização salarial muito melhor do que a dos militares. Então, só para ter uma ideia, hoje um general 4 estrelas, que é do último nível da carreira, ele recebe uns 60%, uns 40% a menos do que recebe um advogado-geral da União, início de carreira. Então, há uma busca pela reestruturação da carreira e que não estava vinculada a esta reforma. Eu estou acompanhando essa demanda das Forças Armadas desde 2015. Então, essa é uma agenda das Forças Armadas e que, na minha visão, equivocadamente, se colocou como uma participação na reforma da Previdência, que eu acho que é um equívoco. Então, não se trata de estar branda ou não. É porque, na verdade, o que os militares estão buscando não é reforma da Previdência, é reestruturação da carreira. E o senhor acha, deputado, que da forma como foi apresentado, esse texto passa? Thalita, bom dia, obrigado. Bom dia. Olha, eu tenho convicção que não passa. Você fala nem o texto da Previdência como um todo, da PEC 06, né? O texto da PEC 06 ele é muito duro e ele está colocado em bases que não são convincentes e não são convergentes com a maioria dos deputados, com a maioria da população. Quais pontos, por exemplo, deputado? Olha, por exemplo, a desconstitucionalização da Previdência. O que esse texto está fazendo? Ele está tirando as regras da principal segurança jurídica dos direitos e dos benefícios previdenciários, tira da Constituição e remete para uma lei ordinária. Você pode ter uma lei muito boa, mas ela fica presa basicamente a um poder um esforço do Executivo em fazer mudanças. Todos nós sabemos que para mudar a Constituição é muito mais difícil, né? Nesses quase 30 anos depois de 88, a Constituição, apesar das várias tentativas de reforma da Previdência, foram feitos 3. E é porque é muito mais difícil você alterar a Constituição do que alterar uma lei ordinária. E a Constituição, nessa PEC, está levando para a lei complementar as alterações, ou seja, tecnicamente a desconstitucionalização. O que, para muitos juristas, inclusive, é inconstitucional, né? Muitos juristas insistem que o direito, né, a segurança jurídica para o direito à Previdência, ela é uma cláusula pétrea. O outro ponto que eu acho muito difícil de avançar é porque, na verdade, o que o Paulo Guedes está propondo, o que o governo está propondo, é criar a Previdência do regime de capitalização, quer dizer, a mudança total do regime atual, que é de repartição simples, que é solidário, para um regime de capitalização que é individual. Então, esses 2 pontos já são suficientes para gerar uma grande discussão e colocar em xeque a aprovação da Previdência. Agora, tira isso, que já é muito grave, você tem os prejuízos para cada um dos trabalhadores na nossa compreensão. E aí você vai encontrar problema com o trabalhador rural, com a iniciativa privada, com os servidores públicos, com os militares. Então, nesse momento, é muito difícil passar. E aí, juntando isso, ainda uma crise política que está aí mais do que evidenciada, que gera uma dificuldade, você não tem referência de quem realmente é a base que seria capaz de garantir a aprovação dessa proposta. A reforma dos militares, a Previdência dos Militares, ela tramita até num formato diferente, porque é um projeto de lei, não é necessariamente uma PEC, né, deputado? E aí eu faço a mesma pergunta da Thalita, mas no caso especificamente da reforma dos militares, você acha que passa? Olha, eu acho que passa. Nem exige quórum qualificado, né? Desculpe interrompê-lo. Não existe quórum. A exemplo do que vai acontecer com a reforma no regime geral dos trabalhadores civis. Exatamente. Né? Olha, qual que é o problema que está colocado aí com relação aos militares? Porque você tem 2 categorias de militares, os militares federais e os militares estaduais. Então, na verdade, o grande problema que está colocado é para os militares estaduais. Os militares federais, corretamente, não estão alterando os fundamentos da Previdência.
O que eles estão discutindo é apenas alguns 2 pontos básicos, né? Que é deixar de ser o 30 anos como pré-requisito para passar a penatividade, passar para 35, mas isso não altera muito para os militares federais, porque eles já não têm os 30 anos como saída, e sim como possibilidade de, como a compulsória, vamos chamar assim, a compulsória para os militares federais acontece por idade. E, via de regra, principalmente os oficiais das Forças Armadas não aposentam nos 30 anos, porque a promoção deles está vinculada à permanência no cargo, à permanência naquele posto. Então, via de regra, eles já não aposentam com os 30 anos. E o outro ponto que está mexendo é apenas alterando o valor da contribuição para a pensão. Então, eles contribuem com 7,5%, vão contribuir com 10,5%. Então, não muda nenhum fundamento. E, nesse sentido, é uma proposta dos próprios militares, portanto, não há conflito. O que há conflito é com os militares estaduais, porque pela Constituição, a legislação que regulamenta a previdência dos militares estaduais é uma legislação estadual. O Estado é que é competente para resolver. E aí sim está havendo mudanças profundas para os militares estaduais, que é o nosso foco de resistência, que é a desconstitucionalização também da previdência dos militares e levar para uma lei federal a regulamentação da previdência dos militares, ou seja, o texto está falando que a União vai legislar também sobre inatividade e pensão. E, ao fazer isso, tira a segurança jurídica que os militares estaduais têm para que possam, de fato, ter o tal do regime próprio. Ou seja, está preservando para os militares federais o direito ao regime próprio e está tirando os militares estaduais. Isso também está fazendo uma bela confusão, porque o senso comum não faz essa distinção, a mídia não está fazendo essa distinção. Por outro lado, há uma pressão muito grande dos governadores, e falo isso com muita clareza, os governadores estão reunindo para pressionar o Congresso Nacional para aprovar, porque eles não querem esse enfrentamento, esse embate político nos estados. Não querem o desgaste. Não querem o desgaste, não quer sujar a mão com a desgraça que vão fazer com os militares estaduais. No caso dos militares estaduais, deputado, o senhor concorda com esse tempo de 35 anos de contribuição? Porque no caso dos estaduais, geralmente a turma se aposenta ali com uns 30 anos mesmo, né? Olha, a Constituição define que é lei estadual, né? Então, cada estado tem uma regra, né? Minas Gerais tem uma regra de 30 anos de efetivo de serviço. É o estado que permite a aposentadoria por tempo de serviço. A maioria dos demais estados já tem a aposentadoria por idade. E já temos duas unidades da federação, o Espírito Santo, 3 na verdade, Espírito Santo, Santa Catarina e o Ceará, que já é o pré-requisito, 35 anos. Mas eu discordo, tá? Quando você compara a atividade dos militares federais, que, via de regra, é uma atividade extremamente importante, né, de preservação da soberania, de preservação do território nacional, mas que é um trabalho que não tem o enfrentamento diário com a criminalidade violenta que os policiais militares têm. Eles não têm trabalho de rua para poder gerar o desgaste que é gerado o trabalho de polícia militar. Então, eu discordo com essa premissa, entendo que 30 anos de efetivo serviço gera a necessidade da aposentadoria. Nós vamos dar visibilidade para uma pesquisa feita recentemente em Minas Gerais, tem outros estados também que já tem essa pesquisa, mas Minas Gerais apontando que apenas 8% dos militares consegue passar dos 80 anos. Então, a média é 64 anos. E não foi pesquisado aleatoriamente, não. Foi pesquisa bem feita, bem fundamentada, cruzando os dados com o IBGE, com a Fundação Getúlio Vargas, demonstrando que, de fato, você não tem essa perspectiva de longevidade que está a justificar, no discurso oficial do governo, o aumento da idade mínima. Uma das maiores apostas do governo Jair Bolsonaro é justamente a reforma da Previdência, né, deputado? Queria saber como que o senhor avalia, até agora, a legislatura do Jair Bolsonaro, o governo. Olha, essa não era a aposta do Jair Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro, deputado, votou contra todas as propostas de reforma da Previdência. Quando a reforma do Temer foi para a Câmara em 2016, ele manifestou claramente e por diversas vezes a sua contrariedade. Ele tem insistido, né? Agora mesmo lá no Chile, ele tem insistido que não tem nenhum conforto em fazer a reforma da Previdência, que essa é uma agenda do mercado que ele está atendendo. Então, inclusive essa é uma cobrança que os militares estão fazendo, né, do próprio Bolsonaro, porque na campanha ele não fez nenhuma defesa da reforma da Previdência, muito menos em relação aos militares. E
com essa proposta, ele está fazendo pior do que fez Fernando Henrique, do que fez Lula em relação aos militares, no que diz respeito à Previdência. Quer dizer, na reforma do governo Lula e na reforma do governo Fernando Henrique, foi preservado o direito ao regime próprio de previdência dos militares estaduais. E nesse momento ele está preservando os militares federais com a essência da Previdência, que é um regime retributivo, onde a União reconhece a importância e paga os proventos, e ao mesmo tempo está cedendo à pressão dos governadores para tirar esse direito dos militares estaduais. Então, nesse sentido, a gente considera que nessa agenda, que não era uma agenda do candidato Jair Bolsonaro, que ele não fez a campanha nesse sentido, nós estamos entendendo que ele está contrariando suas próprias convicções e, ao contrariar suas próprias convicções, está prejudicando os militares estaduais. E, nesse sentido, nós vamos fazer, né, já estamos promovendo, articulando várias reuniões para demonstrar para ele que é um equívoco histórico e que é uma contradição ao seu posicionamento histórico de ser contrário à reforma da Previdência e de sangrar os militares estaduais, como está acontecendo nesse momento. Entrevista chegando ao final, antes tem o nosso bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas objetivas. Agora tem essa novidade no Café com Política, isso ainda não tinha vindo aqui. Depois que a gente fez eu não fui avisado, mudança. mas vamos lá. Mas não é nada demais. Okay. Posso garantir para o senhor que não vai doer. Deputado, militares são categoria privilegiada? Não. Reforma da Previdência para os trabalhadores comuns. Eu sou contra o conjunto da reforma. Eu já tenho posicionado, e obrigado pela pergunta. Eu sou contra os fundamentos que estão colocados para a reforma da Previdência. Se tivesse tempo, eu falaria mais um pouco. Governo Bolsonaro até aqui. Olha, o que está colocado, que tem vários desencontros e que o Bolsonaro, de fato, precisa de coordenar politicamente, não a Câmara, mas o governo, para que possamos ter orientação, inclusive em relação aos ministérios. O problema não está só presidente e Congresso, está no governo como um todo, ele precisa de ajustar essa coordenação política. Reforma como um todo da Previdência, passa no Congresso com a situação de hoje? De hoje, chance zero. Parcelamento de salários em Minas Gerais. É uma tragédia, o governo está aprofundando a crise, tá? Os militares, não só os militares, mas os servidores como um todo, com o parcelamento, gerou uma dívida muito grande com bancos, com financeiras, com cartão de crédito, desestruturou muitas famílias e é difícil a gente fazer uma ligação concreta, mas o índice de suicídio que nós estamos tendo em Minas Gerais está assustando. Em Minas Gerais já tivemos, salvo melhor juízo, 10 suicídios de policiais militares só em 2019. Renovação da Câmara dos Deputados nesta legislatura. Eu acho que renovaram pessoas, mas não renovaram necessariamente as ideias. Nós temos várias pessoas que são de famílias tradicionalmente políticas, o segmento que continua, com a maior representação, continua sendo os empresários, continua sendo o mercado. Portanto, houve renovação de pessoas, mas não necessariamente de ideias e até mesmo de práticas políticas. Deputado Federal Subtenente Gonzaga, do PDT, muito obrigada pela entrevista do senhor. Thalita, muito obrigado. Estamos sempre às ordens. Obrigado, deputado. Obrigado, Rodrigo. 8h58.